Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em câncer e Vênus em virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é Flávia Shows e comigo tá a Patrícia. Oi Patrícia! Oi gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast preferido dessa internet. Hoje a gente tem mais uma convidada, que é a Geissa Franco, e daqui a pouco a gente vai fazer a apresentação dela, mas antes disso, eu e a Paty, a gente tem que compartilhar algumas impressões e o que mais, sentimentos e quentinhos no coração que a gente teve, porque esse é o nosso primeiro episódio gravando depois que a gente jogou nosso episódio na Podosfera e ele ficou online e chegou para outras pessoas ouvirem. Então eu queria agradecer todo o carinho, amor e tudo que eu tô recebendo desde que a gente fez esse exercício. Foram tantas pessoas maravilhosas, não só compartilhando, mas ouvindo e mandando para mim, para Paty, as melhores energias. Então eu queria muito agradecer. E os depoimentos também, recebi depoimentos maravilhosos de pessoas que tiveram algumas aventuras aí, seja na academia, seja viajando para outros países, seja se descobrindo. Então está sendo muito gratificante, eu queria agradecer todo esse amor. Tem sido muito lindo, assim, desde que a gente lançou, né, finalmente, aí pro mundo da internet. Eu queria aproveitar o espaço também para agradecer, assim, a repercussão que tem tido, incentivar vocês, isso mesmo, continuem, podem compartilhar mais os nossos episódios, mas que eu estou muito feliz, assim, finalmente a gente sentir que a gente está falando com outras pessoas mesmo, né, porque até então a gente estava gravando entre a gente, daí sempre dá aquela sensação, assim, de estar sozinha, e agora com as pessoas interagindo tem sido muito legal. Eu também recebi feedbacks muito legais, sugestões, e tem sido incrível, assim, agradecer mesmo todo mundo que tem apoiado a gente nesse comecinho. Obrigada, gente. Sim, muito obrigada para todo mundo. E hoje também, ainda antes de apresentar a nossa convidada maravilhosa, eu queria dedicar esse episódio para um amigo meu e da Geissa, que também vai estar aqui hoje e vai falar com vocês, que é o Fabrício, e ele faleceu algumas semanas atrás, então queria deixar aqui o meu amor e o da Geissa para ele. Ela também pode falar umas palavrinhas mais adiante. É uma pessoa, um cientista político incrível, uma pessoa de bom coração, super alto astral, assim. Então, espero que ele esteja brilhando, seja lá onde for. E junto com ele, também perdi um professor meu, que foi uma das pessoas mais importantes na minha trajetória como pessoa e durante a minha formação, que foi um professor de história, o Marcos. Também veio falecer semana passada. Então, eu queria dizer obrigada, Marcos, pela sua existência e por tudo que você deu para mim e para tantas outras pessoas que foram tocadas pelo seu amor à história e à humanidade. Então, obrigada. E agora, hoje a gente tem a Geissa. Então, olá, Geissa, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja lá onde estejam as pessoas no mundo. Sim, estamos em 3 fusos horários diferentes de novo. E eu vou apresentar um pouquinho, mas a Geissa também pode se apresentar. Vou apresentar, na verdade, da onde que a gente se conheceu rapidamente. Eu e a Geissa, a gente virou amigas. Na verdade, eu era amiga do Diogo, que é o companheiro da Geissa, e eu fui viajar, de repente a Geissa apareceu e ela era amiga de todos os meus amigos. E eu falei, gente, eu tenho que conhecer essa menina. Então eu cheguei muito de coração aberto e na verdade, a Geissa virou mais minha amiga do que o Diogo. Eu gostaria de confessar que isso aconteceu. Então, a Geissa é minha amiga da vida, amiga de bar, amiga de conversas, amiga de luta, amiga de protestos. Então, Geissa, se você quiser se apresentar com outros definidores que não o meu, que é amiga de bar,
Seja muito bem-vinda. E conta aqui um pouquinho para os nossos ouvintes que não te conhecem, um pouco de você e da sua trajetória e o que mais for interessante. Bom, então, como a Flávia comentou, né, a gente se conheceu na faculdade, ela fazia Relações Internacionais, eu já estava na terceira graduação de Ciência Política na época. Eu sou formada em Ciência Política, em Relações Internacionais e Secretariado Executivo Trilingue, e fiz uma pós em Sexualidade Humana, mestrado em Ciência Política, e agora estou no doutorado em Ciência Política. Tenho uma grande paixão por política desde que eu me entendo como gente, assim, quando era criança, adorava assistir o horário eleitoral, uma coisa meio diferente do que de outras crianças, né? E sempre tive muito interesse, sempre não, mas desde a adolescência, em conhecer países, em aprender línguas, trocar experiência com pessoas do mundo inteiro. Então, é por isso eu acho um pouco da trajetória em Relações Internacionais e Ciência Política. E eu acho que é um pouco isso, assim, academicamente seria isso. Sou uma pessoa que gosta de dançar, gosto de beber uma cerveja na rua, com os amigos, tomar um cafezinho, ter uma vida tranquila e tentar refletir um pouco sobre o mundo, sobre o que acontece. Seria isso. Geisa, então, pelo que falou e pelo que a gente conversou, estamos aqui no ambiente com 3 internacionalistas, mas não só, assim, acho que a gente tem muita coisa em comum, essa coisa de viajar, de estar pelo mundo e de ter um pouco assim, dessa carreira acadêmica, mas também voltada para a vida prática, né? E muito voltada para coisas que nos interessam, coisas que a gente vivencia. Eu queria que você falasse um pouco mais, assim, sobre essa sua trajetória pessoal, mas principalmente sua trajetória acadêmica, que acho que a gente compartilha aqui alguns pontos em comum. Bom, então durante a graduação, quando eu fiz RI, eu estudei, tinha muito interesse pelo continente africano, e aí lá em RI eu estudei um pouco como o Brasil se relacionava com alguns países africanos em relação a questões econômicas, né? Então, eu estudei um projeto de cooperação econômica com alguns países da África do Norte. Sempre foi um interesse muito grande meu. E aí, quando eu fui para ciência política, eu não conheci o que eu estudo hoje em ciência política na graduação. Eu tive na graduação praticamente quase só professores homens. Então, eu aprendi a ciência política pelo um viés masculino, que é como ela foi definida, né? Desde a sua existência e até hoje, até certo modo. E aí, quando eu terminei a graduação, entre entrar no mestrado, eu comecei a ler mais essa literatura por causa de uma amiga, que é a Jussara, que é amiga também da Flávia. Ela me apresentou esse olhar mais da ciência política voltada para as mulheres, né? Estudar como que as mulheres interagem nesse mundo tão louco que é a política, né? E aí, pensei assim, vou fazer um mestrado, vou estudar, então, mulheres na política, e fui incentivada a fazer isso. Então, no meu processo para entrar no mestrado, um grande amigo que me ajudou a entrar, ele falou assim, Geisa, eu acho que você não deveria escrever seu projeto sobre, eu já queria estudar parlamentares, mulheres naquela época, ele falou, não, eu acho que você não vai entrar no mestrado com um projeto desse. E aí, na época, eu era outra pessoa, não tinha a visão que eu tenho hoje, eu fui lá e fiz um projeto voltado ao que o meu possível orientador ia querer, né? E aí consegui entrar no mestrado, entrei muito bem, ainda bem colocada, que era algo também que eu achava que não conseguiria. Eu sempre tive essa ideia de que a academia não era para mim, que eu não era inteligente o suficiente para estar dentro desse espaço, então sempre foi um espaço de estou aqui, mas estou negando esse espaço ao qual eu faço parte. E aí, no primeiro ano de mestrado, eu não tive coragem de conversar com o meu orientador sobre o que eu realmente queria estudar. Eu só fui falar com ele no segundo ano, porque era ou eu decido agora que vou estudar isso que eu gosto, ou eu vou fazer esse projeto mesmo. E aí teve uma noite que eu lembro que eu não consegui dormir, e aí chegou no outro dia de manhã, eu falei, eu vou falar com ele, e se ele me criticar, eu vou dar um jeito, eu vou estudar isso, é o que eu gosto, né? E aí conversei com ele, e diferente do que eu achei, ele foi bem receptivo, ele falou, não, você pode estudar o que você quiser, fazendo bem feito o trabalho não tem problema. E aí comecei a estudar, né, o que eu estudo hoje, que eu estudo parlamentares mulheres, que seria o comportamento delas dentro do legislativo, então eu vejo o que elas produzem, como que elas agem no parlamento, tentando observar se o comportamento delas é semelhante ao dos homens ou não, se elas têm um comportamento diferente. E se esse comportamento é diferente, em que sentido que ele é diferente?
e também entender como que essas instituições entendendo enquanto regras, como que elas moldam também o comportamento dessas mulheres. E aí consegui fazer um trabalho bem legal eu acho, na dissertação. A Flávia até estava na banca, né? Teve alguns pontos ali. E aí, quando no doutorado eu já aumento um escopo estudando as mulheres na América Latina. Então é mais isso, assim, mas é uma trajetória assim de no começo negação daquele espaço que eu hoje faço parte, e ainda tenho um pouco de dificuldade de me ver nesse espaço, e também estudando algo que para muitos não se relaciona à ciência política. Existe um preconceito ainda. Sim, Geissa, eu tive o prazer de estar nessa banca e de acompanhar essa sua trajetória, né? Tantas discussões que a gente já teve sobre isso. Eu acho que nós três aqui, não somente, muitas outras mulheres se sentem dessa maneira que você está relatando. Eu, pelo menos, assim, perdi as contas de quantas vezes eu senti que aquele espaço não era meu. Isso na graduação, mas no mestrado, doutorado, especialização, qualquer outra formação que você venha a ter, mas eu penso que, principalmente assim, por não ter tanta semelhança lá dentro. Eu acho que quando eu tive uma orientadora mulher, e isso, assim, marcou a minha trajetória no mestrado, fez com que fosse muito mais leve para mim ter ela lá, uma pessoa feminista, uma pessoa que está lutando dentro da própria sociologia para conquistar espaço e mostrar o valor dos estudos de gênero. Então, me toca muito ouvir você falar, porque eu sei que vai tocar a experiência de outras mulheres que vivem isso. E pensando sobre isso, eu queria te perguntar que esse processo de escrever, de colocar uma pesquisa no mundo, de se dedicar, é um processo muito solitário, e você fala disso no seu trabalho também, no início dele. E é mesmo, a gente sabe que é, porque é você e os seus demônios, e a sua autocrítica, e a crítica dos outros, e aquele sentimento de querer que seja melhor, e é até o momento que, pelo menos para mim, assim, chega naquilo, eu vou fazer o que dá, e eu espero que o que dê seja bom. Então, eu acho que é a maneira mais saudável, assim, da gente também não ter essa ilusão que vou salvar o mundo e vou fazer tudo e minha pesquisa vai ser a mais transformadora. Eu acho que a gente tem que ter um pezinho de humildade também, de tentar entender que o que a gente se propõe a fazer, óbvio, pode ser muito bem feito, mas tem que ser saudável, tem que ser um processo saudável. Então, eu queria te perguntar como que foi esse processo da escrita, mas não somente da sua experiência durante graduação, mestrado e agora doutorado. E doutorado ainda são menos aulas presenciais. Então, como é isso? Como é isso para você? Como que é lidar com essa solidão? Quais são as ferramentas que você tem buscado para lidar com essa escolha de carreira, mas que também é um pouco solitária? Nossa, muito boa essa pergunta, porque eu penso muito nisso todas as semanas, assim, o quanto esse trabalho ele é solitário de diversas maneiras e que a gente tem que achar maneiras e formas dele ser um pouco mais gostosinho e um pouco mais aconchegante, né, tendo outras pessoas, conversando com outros colegas. Eu vejo assim no mestrado no primeiro ano a gente tem bastante matérias, então eu não me sentia tão solitária e eu não fiz muita coisa da dissertação no primeiro ano. Mas no segundo ano, é como se você trabalhasse só para você mesmo e você não tivesse ninguém ali para te auxiliar, porque quando você trabalha no mercado de trabalho, de maneira geral, sempre tem alguém ali que está falando, é dessa forma, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu escrevi a minha dissertação, eu ficava sempre naquela dúvida, mas será que eu estou fazendo certo? Porque mesmo você tendo um orientador, não adianta, né? Claro que existem grupos de estudos e tudo isso. E aí esse é um ponto que eu queria levantar para vocês, porque o fato de eu estudar o que eu estudo e o meu orientador também não ser diretamente do programa afetou também as minhas relações ali dentro do programa, porque eu tentei fazer parte de grupos de estudos e eu sofri uma violência bem forte com o professor que fazia parte desse grupo de estudos, que um dia ele me excluiu do grupo de estudos, assim, sem me falar nada, gente, a gente não quer que você esteja aqui. Então, isso me afetou, estava no segundo ano do mestrado, muito, assim, ainda com uma bagagem não tão grande, né, e me sentiu a pior ser humano do mundo que poderia existir, né. Falei, gente, será que eu sou tão ruim? Será que eu não deveria estar aqui? O que será que está acontecendo? E aí, isso prejudicou mais ainda essa trajetória da escrita, né, que você se sente insegura com o que você faz.
E no mestrado ainda, eu acho que uma das ferramentas que eu usei foi começar a dançar, que foi também algo que a Flávia me incentivou, né? Eu comecei a fazer dança do ventre, e naquele momento eu acho que aquilo foi muito a minha salvação, porque eu me sentia que eu conseguia ser eu, de fato, quando estava fazendo aquilo, e aquilo se transpassou para minha escrita, porque eu falava, se eu estou conseguindo aprender algo que é tão difícil para mim, quebrar uma barreira tão grande, que é dançar, que é me expor, que eu sou uma pessoa muito mais introspectiva, por que eu não posso escrever, se eu sempre fiz isso desde criança? Então, isso foi muito importante, a Flávia foi muito importante nesse processo, e eu acho que ter amigas e conversar com essas amigas sobre essas dores também foram importantes. E no bar com a Flávia e com outras pessoas que a gente conhece, mulheres principalmente, e falar disso me ajudou muito a passar pelo mestrado. E no doutorado eu já vejo que não só a dança não é suficiente. Eu já tive que começar a fazer yoga para tentar me acalmar, ser menos ansiosa. Também a terapia, né? Você conversar com alguma pessoa que vai ter aquele olhar não tão próximo a ti, né? Mas é uma pessoa que vai te dar ferramentas para te ajudar a passar por esse momento. Mas é um processo difícil, doloroso, mas você também cria disciplina, que eu acho que é algo que nos diferencia de outros profissionais, né? Uma pessoa que passa por uma pós-graduação, ela tem uma disciplina muito maior, porque ela sabe que se ela não fizer aquilo, ela é ela por ela, é ela que tem que terminar aquilo, né? Então acho que seria isso. Eu queria falar algumas coisas sobre a fala de vocês. Primeiro, um pouco do que a Flá falou, assim, sobre essa trajetória do aprendizado durante o mestrado e a graduação, a pós-graduação e a graduação, né? De fazer o melhor que dá para ser feito ali naquele momento. Eu lembrei na hora que ela estava falando de uma pesquisa, eu até tentei procurar aqui agora para dar a referência certinha, mas eu não encontrei, mas ainda assim eu vou falar sobre ela. É uma pesquisa que fala que as mulheres, elas se candidatam muito menos a vagas de emprego quando elas não preenchem todos os requisitos. Os homens, eles têm uma tendência a se candidatar às vagas de emprego mesmo quando eles não preenchem todos os requisitos, e as mulheres, elas não se candidatam quando elas têm um requisito ou dois a menos. E isso me lembrou muito essa pesquisa, assim, porque a academia é um lugar onde a gente é sempre questionada mesmo, né? E aí vem um pouco do que a Geisa falou, de falarem para ela, olha, você não deveria ir para o mestrado. E eu lembro, a gente falou até disso, acho que no primeiro episódio, né, do intercâmbio para Moçambique, que eu também recebi um comentário do tipo, você não deveria fazer esse intercâmbio. E agora que eu estou me candidatando para um outro programa de pós-graduação, eu recebo ainda esses comentários e vem de homens, do quanto, não é o momento, não é como se essas pessoas soubessem mais do que eu se é ou não o momento, do que isso representa para mim no momento que eu estou agora, né? E aí me veio também, enquanto a Geisa falava, e a Flá comentou sobre isso, né? Sobre a falta de mulheres na academia, mas me lembrou também de o quanto eu vi as mulheres terem a sua saúde mental mais afetada durante a minha graduação do que homens, assim. Eu lembro de na graduação, eu estive muito afetada também, psicologicamente, muito mais no mestrado do que na graduação, assim, eu acho que falei disso também no outro episódio, mas durante a graduação eu lembro de ver várias amigas adoecendo na academia, né? Por estarem em um espaço que é masculinizado, por estarem inseguras com o espaço, por estarem inseguras com a escrita, por terem seus trabalhos questionados o tempo inteiro. E o caso que você comenta sobre o grupo de pesquisa é um caso que aconteceu comigo também durante a graduação. Um professor se recusou a me deixar fazer parte de um grupo de pesquisa, e aquilo para mim foi um absurdo, mas me lembra também outros casos de outras mulheres que relatavam, inclusive de misturarem as coisas, sabe? De professores questionarem capacidades, coisas do tipo, quanto que é um ambiente violento mesmo para as mulheres, né? E aí eu acho que a gente puxa para outra pergunta, que é bem relacionada com esse tema, assim, sobre esse espaço, e acho que ela pode falar um pouco sobre isso. Sim, Paty, Geisa, acho que são tantas experiências e vivências que a gente vai acumulando, e episódios como esses, assim, só servem para ilustrar uma violência que acontece e está acontecendo a todo momento, né, com mulheres dentro da academia. O que eu fiquei pensando com vocês falando, e a Tícia já comentou um pouquinho, né, desse grupo de apoio que foi para ela, as amigas que ela fez durante o mestrado e as atividades extra que ela acabou se envolvendo, e terapia, outras ferramentas que estavam à disposição dela, que ela fez bem um bom uso para poder seguir em frente
frente e terminar esse empreendimento que ela tinha começado. Então, eu queria saber isso mesmo. Eu queria que você falasse mais um pouco, Geis. Como que foi para você, especificamente, esse processo de se fazer ouvida, com que as pessoas... Não sei nem se isso chega a acontecer na prática, na sua relação com outras pessoas, mas eu sinto e eu consigo ver isso te conhecendo como esse empoderamento da sua voz mesmo. E eu nem gosto dessa palavra tão, tão usada e todo dia alguém fala uma coisa assim relacionada a empoderamento, mas eu vejo que você passou por um processo muito disso, assim, de se reconhecer e de hoje em dia tá... E a gente até estava conversando, a Geisa também deu um feedback sobre os episódios que ela tinha ouvido, e ela me contou, e talvez você possa contar para todo mundo também, como a comunicação para você também se coloca como um caminho, enfim, de alcançar coisas na sua vida e na sua carreira. E para você também teve isso, né, de acreditar na sua voz e acreditar no seu trabalho, acreditar em você mesmo. E eu queria puxar um pouco mais para isso, porque a gente sabe que o ambiente acadêmico pode ser muito tóxico, mas ele também traz muitas coisas incríveis para as nossas vidas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como foi esse processo de encontrar a sua voz e de se fazer ouvida? Não, eu assisti os episódios, os 2 primeiros, eu acho que foi no primeiro que vocês falam um pouco, né, como a comunicação e passar ideias e passar o que vocês sabem, aprendem, foi importante, está sendo importante, né? Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente tem para oferecer não é suficiente ou não é maduro, né, no sentido intelectual. E aí, quando eu assisti o episódio, eu lembrei que uma amiga minha, a Larissa Mel, que fez Relações Internacionais também, internacionalista, ela fez uma vez um mapa de horóscopo para mim, e ela falou assim, é muito estranho o seu, porque o maior ganho que você vai ter na vida e o maior desafio que você vai ter na vida é na área da comunicação, de se comunicar. Então, você vai ter muita dificuldade e, ao mesmo tempo, você vai ter muitos aspectos positivos através disso, né, da comunicação. E, para mim, a comunicação sempre foi algo muito difícil, porque por eu ser uma pessoa mais introspectiva, eu acho que desde a graduação, assim, eu vejo quanto eu consegui evoluir. Desde a primeira graduação, como eu me posicionava, e hoje em dia, como eu me posiciono, foi um processo, né? Eu acho que isso vem de encontro também com o feminismo. Me descobrir feminista no meio acadêmico também foi algo que tem a ver com isso, com a comunicação, aprender que agora eu entendo por que eu tenho tanta dificuldade em falar, porque tem um por trás disso, né? Existe o discurso, ele foi majoritariamente masculino sempre, então isso impacta diretamente na nossa vida, né? Eu vejo um exemplo que eu dou sempre em sala de aula, como os homens sempre participam mais das conversas, né? Dos debates teóricos ou metodológicos, e as gurias, elas ficam com mais medo. E eu percebo que quando eu me posiciono e pergunto, alguns professores, eles não gostam. Eles não sei o que passa exatamente na cabeça deles, mas eu já sofro assim, algumas questões por causa disso. Assim, uma vez um professor, eu lembro que ele deu A para todo mundo na matéria, e eu era uma das poucas alunas que perguntava, queria saber, e mas me explica isso, eu não consigo entender. E eu tirei B. E eu, assim, foi muito estranho, porque eu fiz todos os trabalhos. A Flávia sabe, eu sou um pouco nerd, então aquilo também impactou. Então, assim, eu sinto, pode ser que talvez eu não tenha ido tão bem na matéria, mas, assim, o fato de todo mundo ter tirado A, né, pessoas que não participavam, e eu ter tirado, só eu e mais uma colega, também mulher, ter tirado B, tem muito a ver com isso, né? E eu acho que quando a gente entende o porquê disso, ajuda também, né, a buscar mais essa questão de melhorar a comunicação. E as amigas, elas são importantes nesse processo. Eu acho que você ter um ombro amigo é fundamental. Você ter amigas para compartilhar, isso é fundamental, né? Então, eu acho que seria mais isso. Você falando agora me lembrou também, até me veio assim na cabeça a questão do próprio curso de Relações Internacionais, o que ele é também hoje no Brasil ainda, né? Que é um curso masculinizado, elitizado em muitas universidades, apesar desse cenário estar em transformação, é um curso ainda que tem esses pontos, né, a serem trabalhados. Lembrei agora que durante a minha graduação no quadro efetivo de professores eu tive uma professora mulher, no meio de 11 professores, então 11 professores e uma só mulher, então era
baixíssima mesmo a representatividade. Mas aí você falou um pouco sobre a sua pesquisa, e aí a gente pode ir para a próxima pergunta, que justamente ficou aqui a curiosidade, eu também dei uma olhada assim, nos textos, a Flá me mandou a sua dissertação, e depois eu acabei indo para outros textos, e fiquei curiosa, me surgiu enquanto eu li um deles, e aí eu queria te perguntar, assim, né, você que estuda a questão das mulheres na política, e aí a gente tem o que aconteceu aí desde 2013, vem acontecendo no Brasil, e teve o impeachment da Dilma, e algumas coisas foram levantadas, né, em relação à misoginia e tal. Então eu queria te perguntar, se você que está nesse campo da política e que estuda essa temática, se você enxerga uma diferença clara, assim, entre homens e mulheres nessa coisa do fazer política, né, na questão mesmo dos representantes escolhidos pela população. Não, com certeza, Patrícia. Até falando um pouco sobre a Dilma, a ciência política não se usa muito o fato dela ser mulher e o que ela sofreu sendo mulher como, vamos dizer assim, uma variável para explicar o impeachment. Claro que isso não é só o único motivo, mas a gente não olhar para colocar esse olhar dessa motivação de gênero diz muito sobre a área, né? Como essa área ela ainda é muito machista mesmo e como falta esse olhar da teoria feminista para os acontecimentos da política em si, do dia a dia. Vejo, assim, estudando o que eu aprendi estudando mulheres no parlamento, principalmente o que eu sei mais sobre as deputadas, é que ter mais mulheres lá dentro realmente impacta na política pública feita em si, porque quando tem mais mulher lá dentro, elas, mesmo tendo ideologias diferentes, sendo de esquerda, direita, de centro, em algumas pautas que são de gênero, pautas versam sobre o universo das mulheres, né? Políticas públicas que se relacionam ao cotidiano delas, elas entram em acordo e elas conseguem, em alguns casos, transformar essas matérias legislativas em normas jurídicas. O que acontece, que eu vejo muito, é que existe um perfil específico de mulher no parlamento, que geralmente é uma mulher branca e uma mulher que já vem de uma linhagem de políticos, então ela consegue se inserir naquele ambiente por causa disso. E isso também impacta no que elas discutem lá. Por exemplo, existem muitas poucas matérias que versam sobre as mulheres lésbicas, ou as mulheres trans, ou as mulheres indígenas, pautas referentes às mulheres negras, que você precisa de um outro olhar, né, quando você vai tratar isso. E tratar as mulheres de uma forma homogênea, universal, não corresponde à realidade do cotidiano brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que ter um movimento até de criar regras para que a gente tenha perfis diferentes de mulheres naquele ambiente, porque isso vai gerar, sim, de fato, políticas mais positivas para vários grupos de mulheres e não só para aquele grupo de mulher que é mais privilegiado. Os homens, se a gente fosse esperar que eles fossem pautar várias questões que foram aprovadas, isso não ia acontecer. Tanto que quando a gente vê a Constituição de 88, todos os avanços na questão da violência contra a mulher que foram feitas com a Constituinte de 88, elas foram por causa que a gente teve um grupo de mulheres que depois foi conhecido como Lobby do Batom, para ver como é machista esse ambiente, né? Que até hoje é conhecido como Lobby do Batom, que foram essas mulheres ativistas, não só do parlamento, mas mulheres que estavam fora do parlamento, que estavam nos movimentos sociais, que estavam pautando essa questão da discussão da violência de gênero. Então, muita coisa que hoje a gente tem sobre avanços na questão de gênero, elas vieram porque as mulheres se uniram enquanto grupo para pautar aquilo e colocar aquilo como importante. Obrigada, Jason. Vários dos seus apontamentos acho que vão ser bem úteis e eu fiquei pensando enquanto você falava, aliás, durante a nossa conversa, da importância da gente fazer os nossos saberes acadêmicos populares chegarem a outras pessoas. Eu acho que pensar esse podcast, trazer convidadas com uma linguagem acessível é um jeito da gente tocar outras pessoas para prestarem atenção e verem o quanto, enfim, tem gente que acha que política acaba não afetando, tem esse distanciamento, acho que é uma coisa muito difícil, acho que não é pra você, então trazer você, assim, eu acho que tá sendo... Ai, eu tô amando, né? Duas pessoas tão importantes pra mim aqui juntos. Falando sobre temáticas que nos afetam e me dá esperança, assim. Então, eu queria te agradecer por você ter vindo, por você compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E queria puxar para uma das nossas últimas perguntas que a gente tem feito para todas as convidadas, que é o que te movimenta nesse mundo, o que te dá força,
para seguir construindo e acreditando que as coisas podem melhorar? E o que te dá vida? Qual que é o teu impulso de vida, Geice? Antes de responder diretamente essa pergunta, porque eu acho que falar sobre isso tem um pouco a ver com o que me movimenta, falar um pouquinho sobre o Fabrício também e quanto ele foi importante para mim na ciência política, porque o Fabrício ele era um homem, né? Mas apesar dele ser um homem, muitas vezes a gente ter esse distanciamento com os homens, né, na questão da fala da política, eu aprendi muito com ele a me posicionar e mostrar o que eu sabia. Ele sempre falava, gente, você é muito inteligente, você tem essa síndrome de Ruth Cardoso, que é a esposa do FHC, que todo mundo fala que ela era mais inteligente, foi muito mais inteligente que o ex-presidente, só que ela se colocava numa posição que não, eu não sou tão inteligente. Então, dizer assim, mandar um beijão pro Fabrício, seja lá onde você está, um abraço e falar que eu sempre penso nele, o quanto ele foi importante também para eu entender o que me motiva a acordar todo dia. E eu acho que o que me motiva é saber que o que eu faço pode, seja um pouquinho que for, só um tijolinho em meio a uma CN Tower no Canadá, que tem não sei quantos metros, que aquele tijolinho pode ajudar, de certa maneira, a gente a melhorar a política, né? A gente melhorar a visão que se tem sobre política, a gente pensar que as mulheres elas têm o direito de fazer parte desse espaço, são mais do que 50% da população, então esse lugar é delas, é o lugar de fala delas também, e eu acho que é isso, eu acordar de manhã e saber que o que eu leio, o que eu estudo pode impactar diretamente na vida de muitas mulheres, mesmo elas não sabendo, né, de certa forma, mas eu acho que é isso, seria isso. Eu quero chorar. Eu tô chorando, na verdade. Eu também fiquei emocionada aqui. Ai, ai. Mas a gente tava demorando até. A gente demorou pra ter um episódio que a gente chorasse. Ai, ai, é bom que eu choro e rio, né? Daí parece que eu não tô chorando. Ai, Jason, muito obrigada. É isso aí, obrigada ao nosso amigo Fabrício por todos os ensinamentos e jantares e risadas e bares. Ai, ai. Então eu vou puxar pra gente seguir o barco pro nosso quadro maravilhoso, Movimentando as Ideias, que é um quadro de troca sobre práticas, leituras, músicas, poemas, cheiros, comidas, viagens. O que mais? Uai, qualquer coisa. Qualquer coisa que faça sentido para quem está nos ouvindo e que esteja principalmente fazendo sentido para a gente. Então, vou começar, como sempre, porque eu puxo e me autoconvido a começar. Então, Flávia, seja bem-vinda, compartilhe com a gente. Então, hoje eu tava assim, não sei o que eu quero indicar, porque eu tô com o coração partido, então eu só ouvi playlist de fossa, então minha primeira indicação é pela representatividade das pessoas com coração partido. Eu tava só ouvindo playlists de fossa no Spotify, então fica a dica aí. Tem fossa do MPB, fossa sertaneja, fossa do funk, então essa é uma ótima indicação. Mas a segunda indicação foi lendo o trabalho da Geissa, porque a gente sabia que eu ia convidar ela, então eu fui ler a dissertação dela e ela usa a Chimamanda numa epígrafe no início do trabalho. E aí eu fiquei pensando, nossa, a Chimamanda é uma pessoa que me marca, assim, que eu já fiz muitas leituras e talvez seja... É que é difícil escolher um autor preferido, e uma autora preferida, mas eu diria que é uma das que tá, assim, sempre ali no top 3, que eu tô sempre buscando ler algo. E eu fiz a leitura do Americaná, que é um livro dela, antes de mudar para os Estados Unidos, que fala acho que é Ifemelu? Ai, tô falando errado o nome da protagonista, mas isso já faz 3 anos, tá, que eu li, então tá tudo bem. Mas é uma jovem nigeriana que se muda para os Estados Unidos e fala de várias questões sobre desigualdade de gênero, sobre racismo, sobre ser uma mulher negra, mas também sobre ser uma mulher negra do continente africano aqui nos Estados Unidos. Então, para mim, é um tapa na cara, né? Sendo uma pessoa branca, é sempre um tapa na cara e é um lugar de aprendizado muito grande, assim. Então, eu indico ela, não somente esse livro, Hibisco Roxo, Meio Sol Amarelo, que eu li ano passado, quando começou a pandemia. São livros muito maravilhosos, assim. Ela também tem um TED Talk, que é bem famoso, que é o Perigo de uma Única História, que ela fala como são nocivos, né, os estereótipos. E então ela fala dessa pluralidade, da importância de ter uma diversidade de narrativas. Então a minha indicação do dia de hoje é isso, é fossa e Chimamanda. Paty, suas indicações, por favor.
Olha, eu vou escutar a playlist de Fossa, porque eu passei a semana na Fossa. Essa semana tá uma semana, assim, particularmente difícil para quem é brasileiro. E eu tava meio bem sem ideias hoje para esse quadro. E agora, escutando vocês falarem, me veio várias indicações, na verdade, e vou fazer todas elas aqui. A primeira é um podcast que se chama Papo de Política. É um podcast do G1. Não sei se é um podcast oficial, acho que é um podcast oficial, que são 3 mulheres falando sobre política e é maravilhoso. Ultimamente, é o único jeito que eu consigo me aproximar, assim, da política brasileira de uma forma mais leve, descontraída. Então, eu tenho escutado bastante. Além da CPI, a CPI também tem sido meu novo Big Brother, assim, eu assisto para me distrair. Mas esse podcast é muito bom. E a Flá falando agora da Chimamanda, eu lembrei da Paulina Tiziani. Não sei se... Acho que a gente ainda não indicou ela aqui, mas já indicou. Enfim, vou indicar ela de novo. Eu Paulina tô Tiziani fazendo é sinais com a maravilhosa. cabeça que a gente indicou em um dos episódios, mas tá tudo bem. Paulina pode ser indicada todo episódio. Vou indicar ela de novo, que ela merece esse espaço. E a minha última indicação, que era que eu estava pretendendo mesmo fazer aqui no episódio que eu tinha separado, é de um homem, mas acho que depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, assim, ele pode servir como luz para a gente entender um pouco do que está acontecendo no Brasil atualmente. É um livro, se chama O Genocídio do Negro Brasileiro. Ele fala sobre os processos do racismo mascarado, desse racismo estrutural que a gente tem no Brasil, e é do Abdias do Nascimento. Então, é a minha recomendação de leitura para hoje. E passo para a Geisa. Bom, primeiro só para comentar um pouco sobre a Chimamanda, eu nunca aprendi, não gosto muito de fazer atividades domésticas, assim, de limpar a casa, de fazer comida. Mas eu aprendi a fazer comida, assim, coisas simples, depois que eu assisti um episódio da Chimamanda que ela fala assim, se você deixa na mão de outra pessoa algo tão importante na sua vida como cozinhar, fazer sua própria comida, você tá meio, né, ferradinho na vida, porque isso é fundamental na tua vida. E depois que ela falou aquilo, gente, eu falei, gente, como é que eu deixo na mão de outras pessoas algo tão fundamental como me alimentar, né? Então aí passei pelo menos a aprender a fazer feijão, arroz, essas coisas simples, porque para sobreviver. Mas a minha indicação hoje é um livro que mexeu muito comigo ali no final do ano passado. Ele foi enviado pela TAG. A Flávia sabe o quanto eu sou maníaca pela TAG. Esse livro se chama Minha Vida de Rata, que é da Joyce Carol Oates. Ela é uma escritora norte-americana, bem conhecida, assim, mas ela nunca foi indicada para ganhar nenhum prêmio importante, o que é muito estranho. E esse livro, eu não vou tentar não dar spoilers, mas ele conta a história de uma garota que ela é uma garota branca de classe média baixa, que mora nos Estados Unidos na década de 60, 70, eu acho, e ela tem vários irmãos, um pai e uma mãe, e ela é expulsa de casa porque não vou contar o motivo, mas por uma questão de racismo, de algo relacionado ao racismo que aconteceu naquele ambiente. Então ela vai morar com a tia dela e ela perde a sua própria identidade, porque ela ainda é adolescente, né, e está se construindo ser humano, e ela passa vários anos da vida dela nesse lamento de perder a sua conexão com a sua família e ter que encontrar uma nova conexão com ela mesma. E esse livro, ele tem muitas sutilezas de como o racismo, ele estava muito atrelado ao norte-americano, né, o estadunidense de classe média baixa, o quanto esse estadunidense de classe média baixa, ele via o negro como uma ameaça, porque eles colocavam uma posição de superioridade, mesmo ambos, né, vivendo às vezes no mesmo bairro e tal. Então, esse é um livro que me marcou demais e eu gostaria que todas as pessoas do mundo lessem, porque mudou minha vida. Obrigada, Geisa. Já marquei aqui para minhas próximas leituras. Eu ia indicar o Goodreads, que é um aplicativo de leitura, porque antes eu lia muito, mas eu não tinha controle sobre as coisas que eu lia. Então, eu não lembrava o nome, eu sou péssima com o nome. Então, é horrível. Pessoas são péssimas com o nome e eles ficam, eu sei do que você tá falando, eu sei, mas você não sabe porque você não lembra o nome. Então, eu fico anotando lá. Agora eu tenho, tipo assim, uma lista gigante de livros que me deixam até um pouco overwhelming, assim, muita informação para ler. Mas muito obrigada pela sua indicação, Geisa. Muito obrigada por ter aceitado participar. Eu amei esse papo, amei ver você, sua carinha. Vocês não estão vendo, só ouvindo, mas eu estou vendo Paty e Geisa juntas. E eu só fico pensando como esse podcast está me proporcionando encontros maravilhosos e conversas produtivas e
e que tem agregado muito para mim. Então, espero que agregue para vocês também. E até semana que vem. Um beijo. E é isso aí. Nos sigam no Instagram. Fiquem em contato com a gente. Gente, queria só agradecer mais uma vez a Geisa por estar aqui com a gente, falando com esse papo. Agradecer a conversa de hoje. Obrigada, gente. Agradecer aos nossos ouvintes fiéis aí nos nossos 3 episódios. E é isso, gente. Até semana que vem. Queria agradecer também o convite de vocês por participar. Eu acho que é uma troca muito boa, e uma coisa que eu falei para a Flávia, é muito gostoso você escutar um podcast, tem o sonido da sua voz, né? O sonido da voz das mulheres. Então isso é muito reconfortante, você reconhecer através do som, ouvir o som das mulheres, né? Então, obrigada pelo convite, gente. Tchau, Brasil! Vamos ter uma semana melhor. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!